Olá, professor, olá, professora. Sejam bem-vindos ao nosso ATPC de Língua Portuguesa. Neste momento, nós vamos estar organizando reuniões de ATPC com o objetivo de apoiar os trabalhos do professor coordenador, auxiliando a todos no trabalho que precisa ser desenvolvido junto aos alunos. Para este ATPC de Língua Portuguesa, a equipe decidiu por trabalhar com o conteúdo de língua portuguesa. Hoje nós escolhemos a leitura e é sobre ela que nós vamos então conversar. A escolha por esse tema se deu considerando que o kit dos alunos, que foi disponibilizado pela Secretaria, traz um livro de literatura que, com o objetivo de trabalhar a leitura mesmo que longe da escola. Todos os nossos alunos de 1º ao 5º ano receberam esses livros e a nossa intenção é trazer aqui pistas, possibilidades desse trabalho a ser realizado com as crianças em casa. E o nosso tema, então, a nossa pauta de reunião tem como título a formação de leitores em tempos de distanciamento social. A nossa contextualização. Vamos iniciar os nossos trabalhos de formação em ATPC em língua portuguesa e escolhemos para este momento a leitura como objeto de estudo. Sabemos que hoje enfrentamos uma enxurrada de informação e as demandas impostas exigem cada vez mais do leitor um grau de proficiência no desenvolvimento desta prática. Mas como propor situação de leitura aos nossos alunos em tempo de distanciamento social? Qual o papel da escola e como essa consegue proporcionar esse trabalho, estando os nossos alunos distante da escola? Esses e outros questionamentos, com toda certeza, passam por nossas cabeças. Assim, esperamos hoje propor uma conversa que possa nos dar pistas sobre a importância deste trabalho e como é possível realizá-los. Prontos para enfrentar esse desafio? Bem, como sabemos, e é objeto de nossas discussões, a leitura, neste momento, é uma tarefa que fica muito difícil para o professor realizar, considerando que as crianças não estão na sala de aula. Nós temos como base no nosso currículo essas discussões com a intenção de promover a proficiência leitora nos nossos alunos. É sabido que essa competência ela deve ser construída ao longo dos anos da educação básica de 1º ao 5º ano. O nosso trabalho vem sendo no sentido de ajudar o professor, apoiando-o nas discussões e nas propostas a serem realizadas com os nossos alunos. Os nossos objetivos de hoje são proporcionar momentos de leitura aos alunos, apresentar os procedimentos de leitura utilizados por leitores proficientes. E a nossa atividade 1 se inicia com a indicação de um texto literário. Como é de nosso costume, todas as nossas reuniões nós começamos com uma leitura. E para nosso encontro de hoje, a nossa escolha foi do livro do Mário Quintana, 80 anos de poesia, do autor. Trata-se de uma coletânea que foi organizado para comemorar os 80 anos desse grande poeta. Essa coletânea ela está organizada por diferentes temáticas. Todo o seu sumário ele está organizado por temas mais genéricos e dentro desses temas existem poemas que dizem respeito a um período, uma fase, uma época da vida do poeta Mário Quintana. Como todos vocês sabem, né? A gente costuma sempre falar um pouquinho sobre a nossa escolha, sobre como nós chegamos até este portador, a este livro que nós escolhemos, e eu vou dizer um pouquinho sobre isso. Na verdade, nunca fiz muitas leituras de Mário Quintana, conheço pouco sobre o autor, mas olhando esses dias em casa, olhando para alguns materiais que tinha disponível, achei um livro dele, e achei interessante dar uma olhada. Como vocês sabem, todos já participam de formação aqui conosco na diretoria, e eu sempre falo que poesia é um gênero que eu tenho pouca afinidade. Não sou uma leitora exímia de poesia, mas tenho me dedicado a descobrir novos autores
E nesse esforço encontrei Mário Quintana. E achei bastante interessante porque são poesias que vão discutindo. A impressão que se tem é que o poeta ele vai conversando com a gente durante a escrita de suas poesias. Como vocês sabem, Mário Quintana ele era gaúcho, né? Então viveu boa parte do seu tempo de vida nas Serras Gaúchas. Lá ele participou de vários eventos de literatura, teve várias participações, inclusive na Academia Brasileira de Letras, e essa coletânea dele traz, na verdade, uma homenagem que foi feita a ele no período que ele completou 80 anos. Esse material que eu escolhi para vocês, eu vou fazer a leitura de uma parte do livro que ele chama de Caderno H. E isso foi muito interessante, porque quando a gente faz uma pesquisa sobre o autor do livro que a gente tem interesse de ler, e eu estou fazendo esse movimento de conversar um pouco com vocês sobre isso, justamente para justificar a nossa escolha pela temática no ATPC, porque a gente tem, né, esse objetivo de ajudar e apoiar os nossos alunos nesses critérios de seleção, em como fazer essa escolha, que são práticas constituídas socialmente, né? Nós, leitores proficientes, quando vamos a uma livraria, quando queremos ler algum material, é esse o movimento que a gente faz, de fazer escolhas, de buscar pelo autor que a gente conhece, ou de descobrir novos autores, ou ainda pensando no gênero que nos chama a atenção. Então, essa poesia que eu trouxe para vocês, e também por considerar o tempo que nós temos, por tratar-se de uma gravação, ela veio muito a calhar. Primeiro porque quando se descreve na apresentação essa coletânea de textos, tem uma parte que me chamou muita atenção, que fala justamente sobre essa questão do afetar o outro, né? Então, uma parte da apresentação vai dizer assim: a poesia de Quintana é puro trânsito afetivo, afetar e estar afetado, pelas coisas em redor, pelas nuvens, pelo azul do céu, pelo movimento cósmico das estrelas, por sua Porto Alegre de ternura e arrebaldes. E eu gosto muito dessa questão de afetar o outro, né? Eu penso que a todo momento, seja de forma positiva ou não, nós estamos sempre afetando o outro. E aí eu escolhi então um texto, né, que vai estar lá no caderno que ele chama de Caderno H, e eu fui buscar e tentar entender por que ele dá esse nome de Caderno H. E na verdade são escritos que ele usava, um caderno de rascunho, onde ele fazia essas anotações para posteriormente encaminhar a gráfica para a publicação dos seus textos. Então ele chama de Caderno H mesmo. Eu até achei que tivesse alguma coisa a ver com algum tipo de portador, ou mesmo que fosse um jornal para onde ele estivesse escrevendo, mas na verdade o Caderno H é um caderno de registros de Mário Quintana, onde ele faz primeiro as suas anotações para posteriormente encaminhar a gráfica para depois então seguir para a publicação. E esse texto é um texto bem pequeno, uma poesia bem pequena, mas tem como título O que acontece com as crianças. E aí começa assim: aprendi a escrever lendo, da mesma forma que se aprende a falar ouvindo. Naturalmente, quase sem querer, numa espécie de método subliminar. Em meus tempos de criança, era aquela encantação. Lia-se continuamente e avidamente um mundaréu de histórias, e não histórias, principalmente as do tico-tico, mas lia-se corrido, isto é, frase após frase, do princípio ao fim. Ora, as crianças de hoje não se acostumam a ler corretamente, porque apenas olham as figuras dessas histórias em quadrinhos, cujo texto se limita a simples frases interjetivas e assim mesmo muitas vezes incorretas. No fundo, uma fraseologia de guinchos e uivos, uma subliteratura de homem das cavernas. Exagerei? Bem feito.
Mas se essas crianças, coitadas, nunca adquiriram o hábito de leitura, como saberão um dia escrever? E aqui termina a poesia de Mário Quintana sobre o que acontece com as crianças. E o que é bastante interessante é que depois desse título, né, o que acontece com as crianças, ele tem uma poesia muito pequenininha que ele vai dizer o que acontece com os pais, que na verdade é uma retomada dessa questão da discussão sobre a importância da leitura nas famílias que nós temos hoje. Esse segundo texto eu não vou ler, fica aqui a indicação e o gostinho de quero mais. Espero que vocês tenham gostado da indicação de hoje. Mário Quintana, 80 anos de poesia. Vamos então dar continuidade ao nosso trabalho, partindo para a atividade 2. A nossa atividade 2 é um refletindo sobre. Como é de costume em nossas pautas, nós temos sempre questionamentos com o objetivo de propor a conversa entre os pares, né? E neste momento de distanciamento social, permitir que o coordenador possa garantir esses espaços de conversa, de discussão, fazendo uma retomada posteriormente. Para iniciarmos então, temos aí a primeira pergunta. Quais as práticas de leitura desenvolvidas por você neste momento de distanciamento social? A nossa intenção com essa pergunta é poder mostrar para os alunos e até que a gente possa perceber a leitura como uma prática social. Nós sabemos que o ato de ler ele está envolvido nas diferentes práticas sociais. A todo momento estamos sempre fazendo escolhas sobre o que queremos ler, partindo sempre de uma determinada finalidade, de um objetivo ou de um propósito. Então, neste momento, eu vou dar um tempinho para que vocês possam pensar sobre essas questões da leitura que vocês estão aí realizando em casa. A leitura que a gente faz diariamente, por necessidade ou porque temos um tempo maior hoje que podemos nos dedicar a essa situação, ou ainda quando a gente está pensando em fazer uma escolha para uma indicação em uma das nossas aulas, ou então porque temos o objetivo mesmo de ler para os nossos alunos e aí lançamos mão do nosso acervo em casa para fazer essas escolhas, ou aquela leitura que acontece hoje mesmo para passar o tempo. É sobre essas questões que vocês podem, neste momento, pensar. Bom, esperamos que vocês tenham conseguido fazer um levantamento e trocar as informações a respeito destas práticas de leitura. E são as práticas cotidianas mesmo. Posso, por exemplo, trazer o exemplo que tenho usado nos dias de hoje em minha casa, que são as práticas que eu tenho utilizado de leitura. Neste momento, em virtude do distanciamento social, eu tenho conseguido, por exemplo, fazer uma leitura mais descomprometida. Escolher um título qualquer, olhar para aqueles best-sellers que estão lá dentro da minha prateleira, que há muito tempo eu não via, quando dá tempo, porque também o trabalho à distância exige uma rotina muito diferente, mas eu tenho conseguido lançar mão de coisas que há muito tempo eu não lia. Também nas tarefas do dia, né, em casa, porque agora a gente também tem mais tempo para isso, num outro momento, de forma muito deliberada, eu consegui sentar para olhar todos os materiais de leitura que eu tinha. E aí fui fazendo essa separação. O que é material de formação, de leitura, de estudo, o que é material de leitura, de uma literatura mais indicada para os pequenos, o que é material de leitura que tem mais a ver com os adultos, que são as leituras que eu indico no momento de formação também, a leitura que eu de vez em quando uso para as minhas alunas no meu trabalho na faculdade. E esse movimento muito deliberado me colocou
em contato com muitos textos e muitos autores que há algum tempo eu já não fazia isso, não tinha esse contato. E aí é claro que vem aquela necessidade às vezes de pegar um material e dar uma folhadinha, fazer uma leitura breve, retomar alguma coisa que eu já li há muito tempo e falar, puxa vida, como foi bacana esse contato com o texto naquela época. Então a leitura dessa forma, né, como uma prática social, ela nos permite vivenciar inclusive momentos, né, relembrar momentos que a gente vivenciou há um tempo atrás, enfim. A ideia é exatamente isso, é resgatar um pouco desse movimento de leitura que a gente está fazendo, ora um pouco mais voltada para o trabalho, mas que também hoje é possível às vezes de forma mais deliberada, mais sem tanta exigência. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer também esse resgate e com certeza terão assim relembrado, né, de situações de leitura em que vocês vivenciaram ou escolhas que vocês fizeram, livros que adquiriram, né, ao longo do tempo, até com as indicações do coordenador, indicações nos diferentes momentos de formação. Agora nós vamos para a nossa segunda pergunta. E a nossa próxima pergunta é: por que propor leitura aos alunos nesse momento de distanciamento social? Bem, esta é uma pergunta que nos faz pensar sobre vários aspectos, né? Nós sabemos que o desenvolvimento da proficiência leitora é algo que é conquistado no decorrer da vida escolar do aluno e da vida adulta posteriormente. Sabemos ainda que boa parte dos nossos alunos ele vai ter o contato com a leitura no espaço escolar. Outro aspecto importante que nós não podemos deixar de lembrar é que algumas famílias têm maior disponibilidade, maior acesso, maior contato aos materiais de leitura. Porém, existem aquelas que não têm essa disponibilidade desse material. E aí é que está a grande sacada da Secretaria neste momento. O interesse, a intenção, o objetivo maior, que é de manter o contato dos nossos alunos com esse material literário. E isso se faz importante por quê? Justamente para que os meninos possam, mesmo que à distância, que eles possam ter esse contato que às vezes é tão restrito na família. É importante que a gente considere que muitos dos nossos alunos só têm aquele material de literatura que é oferecido pela escola. E quando ele chega em casa, né, quando nós estamos em aula presencial nas escolas, eles têm um momento, e muitas vezes isso já faz parte da rotina do trabalho do professor, esse momento de compartilhar com a família esses textos que são levados para casa. E nós entendemos que quando vai no kit desse aluno esse material de literatura, ele está ali a serviço de garantir essa condição, né, de permitir que o aluno possa, junto com os seus familiares, possa ter esse momento de encantamento, de prazer, de contato com os mais diferentes títulos. E se a gente for observar, considerando as famílias dos nossos alunos, justamente por ter mais de uma criança, às vezes que fazem parte da mesma família, eles vão conseguir, inclusive, diversificar esse momento de leitura. Né? Às vezes acontece de ter um aluno do primeiro ano, um do terceiro, às vezes um do quinto. Então, a possibilidade de diversificar esse material de leitura, esse contato com a leitura, nesse momento também é algo que a gente consegue atingir. Então, entendendo que formar leitor é algo que a gente vai construindo ao longo do tempo, que é preciso garantir essas condições, e aí o kit já vem com essa prerrogativa desses materiais de leitura de qualidade para os nossos alunos, e principalmente pensando sobre a possibilidade de compartilhar isso com a família, para que quando os nossos alunos retornarem às nossas escolas, eles possam também
trazer esse momento de vivência com a família, poder compartilhar nas rodas de conversa que serão objeto de análise, de possibilidade de trabalho nesse retorno, como foi essa leitura, do que gostaram, como foi feita essa leitura em casa, se precisou do apoio dos pais, se ele mesmo pôde fazer essa leitura. É tentar mesmo garantir que esse espaço de formação de leitores, que essa condição de acesso a esse material literário possa ser utilizado nas diferentes famílias dos nossos alunos. Bom, agora nós vamos para a nossa próxima pergunta. Considerando então que nós já discutimos um pouquinho da importância da leitura como prática social, entendemos, né, um pouquinho sobre a importância de garantir essa leitura nesse momento de distanciamento e até considerando o material de literatura que os nossos alunos têm em casa, nós temos a nossa terceira pergunta. Qual modalidade de leitura é mais indicada para esse trabalho neste momento de distanciamento social? Nós vamos dar um tempinho também para que vocês possam conversar e trocar informações e retornamos em breve para discutirmos um pouquinho essa pergunta. Bom, retomando então a nossa terceira pergunta, quando falamos sobre modalidade de leitura, nesse aspecto a gente precisa pensar um pouquinho que nós não teremos os nossos alunos em sala de aula. E aí aqui junto, a equipe, né, nós começamos a discutir. O professor, ele tem lá na sua rotina o trabalho com a leitura, como é de costume, e essa prática nos anos iniciais. Os alunos estão recebendo seus kits com este material de literatura. Como é que esse trabalho está acontecendo? Será que os alunos estão realizando por si só essa leitura? Será que os pais estão ajudando, tirando um tempo do seu dia, no momento de fazer a tarefa, para se dedicar à leitura deste material? Será que na rotina que nós encaminhamos e compartilhamos com as famílias, nós cuidamos desse aspecto de chamar a atenção para esse momento da leitura em família? E qual é a modalidade? Como é que essa leitura pode ser realizada? Algumas questões são bastante conceituais. Nós sabemos que os nossos pais e responsáveis, eles não darão conta de algumas questões que são específicas do professor, específica do técnico, né, da educação, que somos nós, professores. Sendo assim, ficamos pensando sobre como ajudar os nossos professores e coordenadores na escolha em relação à modalidade de leitura que seria mais indicada para este momento de distanciamento social. E aí optamos por entender que é a leitura do professor, né? Essa modalidade, leitura do professor, que já é uma leitura que consta em todas as nossas rotinas. Seria essa a leitura feita pelo professor, o modelo, né, o movimento didático mais indicado para propor aos alunos essa leitura que pode ser feita em casa. E essa escolha também se deu a partir do compartilhar de algumas práticas que nós temos recebido de professores que já estão se utilizando desta modalidade de leitura para trabalhar a proficiência leitora ou propor um momento de leitura com os alunos em casa. Outro aspecto que nos fez escolher para discutir esta modalidade de leitura diz respeito às atividades que estão sendo sugeridas, apresentadas pela TV Univesp. Nós podemos acompanhar em vários momentos contação de leitura, momentos de leitura feita pelo professor, e isso nos chamou a atenção também. E achamos que seria interessante alinhar um pouco essa nossa conversa no que diz respeito a essa modalidade de leitura, para poder qualificar aquilo que já está sendo feito pelos nossos professores.
Partindo desse pressuposto, é bastante importante nós percebermos que há uma diferença entre contar história e ler histórias para os nossos alunos. Isso é muito importante. E é este o foco da nossa discussão nos próximos slides que nós vamos ter ainda. Quando nós estamos contando a história, e isso é muito possível, principalmente nos anos iniciais, nos primeiros, o período de alfabetização, principalmente no primeiro ano, o contar história, ele nos permite uma exploração muito maior desse texto, a partir do nosso ponto de vista, a partir das nossas adaptações e adequações a este contexto de leitura. Então, contar história, por exemplo, pode envolver a utilização de diferentes objetos que montam um cenário. O discurso, ele é adequado àquele contexto que está sendo trabalhado de contar história. Normalmente, quando eu conto a história, eu não me prendo linearmente à escrita do autor. Eu posso adequar essa escrita, utilizando palavras, utilizando termos que não necessariamente estejam postas lá no texto escrito. O contar história, ele é extremamente importante, ajuda muito na questão de trabalhar a questão da oralidade. Quando nós propomos atividades de roda de leitura no início com os nossos alunos de primeiro ano, é exatamente esse movimento que eles fazem de contar história, Mas essa conversa é no sentido da gente entender que quando eu conto história, eu posso lançar mão de várias questões, diferente de quando eu estou fazendo a leitura do texto. Quando eu estou fazendo a leitura do texto, eu preciso sim garantir procedimentos de um leitor proficiente. Esses procedimentos, ele vai ao encontro de diversas questões que estão diferentes do momento de contar história. Quando eu leio, por exemplo, eu não preciso ter a preocupação com um cenário, em definir um cenário, mas eu preciso garantir o uso do meu portador, porque é assim que eu faço a leitura, A leitura, ela precisa ser garantida e os nossos meninos, os nossos alunos, eles precisam perceber que você está fazendo uso do portador, diferentemente de quando você está contando. Então, pensando nessa leitura feita pelo professor como sendo uma modalidade de leitura e uma prática que está dentro da nossa rotina, foi que nós tentamos organizar as nossas discussões. E aí fomos olhar para alguns aspectos que consideramos importantes a serem garantidos. Quando eu estou dentro dessa modalidade de leitura, a leitura feita pelo professor, o que será que eu preciso garantir? Considerando esse momento de distanciamento social, eu estou me dispondo a realizar a leitura feita pelo professor para que o meu aluno lá na casa dele possa ter acesso a essa leitura. Porque eu entendo que os pais às vezes não vão conseguir dar conta de fazer isso, porque eu entendo que os alunos ainda não têm a sua proficiência leitora e eles precisam de ajuda, porque eu entendo que é um momento de aproximação e de contato que eu tenho direto com o meu aluno. E aí eu me disponho a fazer essa leitura feita pelo professor. E é sobre essas questões que nós vamos falar, sobre a questão dos procedimentos de leitura que estão envolvidos nesse momento em que eu, professor, lá na minha casa, decido que é a hora da leitura com os meus alunos em casa e como eu devo então fazer esse movimento acontecer. Quando falamos então sobre a proficiência leitora, nós precisamos lembrar de 3 aspectos que mobilizam, que ajudam no desenvolvimento da proficiência leitora. São eles: os comportamentos, as habilidades, que a depender do referencial teórico que nós formos utilizar, vai chamar de habilidades os comportamentos, as capacidades de leitura, Então, nós vamos trabalhar essa questão a partir da Roxane Rojo e da professora Kátia Bracklin. Então, dependendo do autor que a gente estiver lendo, vai se referir às habilidades como sendo aqueles blocos de capacidade de leitura, que a gente também já discutiu em outros momentos, e os procedimentos. É sobre estes procedimentos que nós vamos conversar agora um pouquinho, pensando
na questão do nosso aluno recebendo em casa um trabalho de leitura feita pelo professor. Então, a nossa ideia é discutir um pouquinho quais são os procedimentos de leitor que ficam explícitos no momento em que eu realizo uma leitura para o meu aluno, tanto dentro da sala de aula como nesse momento de distanciamento social. E essa pergunta, ela vem ao encontro exatamente daquilo que a gente quer apresentar para o nosso aluno. Fazemos uma escolha de fazer uma leitura de um conto, de uma fábula, enfim, de um texto literário para os nossos alunos. E decidimos gravar esse vídeo dessa leitura que está sendo feita por mim, professor. Como é que eu vou garantir, explicitar esses procedimentos de leitura para os meus alunos? E aí nós temos a pergunta sobre a nossa atividade 3, que trata-se do aprofundando o tema. Quais procedimentos, então, precisam ser garantidos durante a leitura feita pelo professor? Ora, se eu estou lá, em minha casa, preparando o meu momento de leitura aos meus alunos, será que é importante eu entender que alguns desses procedimentos precisam ficar explicitados na minha ação? E como é que eu faço isso? Será que é possível, durante uma gravação de um vídeo, eu tornar explícito esses movimentos aos meus alunos? Importante sabemos que é, né? Então, vamos continuar a nossa conversa pensando um pouquinho sobre o que são esses procedimentos de leitura. Podemos chamar de procedimentos um conjunto mais amplo de fazeres e rituais que envolvem as práticas de leitura, que vão desde ler da esquerda para a direita e de cima para baixo, folhear o livro da direita para a esquerda e de maneira sequencial e não salteada, escanear as manchetes de jornal para encontrar a editoria e os textos de interesse, usar caneta marca-texto para iluminar informações relevantes numa leitura de estudo ou num trabalho, por exemplo. Estes procedimentos são os procedimentos que todo leitor proficiente vai fazendo ao longo da sua leitura. Ou seja, você, professor, quando prepara a sua leitura, a partir da escolha do seu gênero de preferência, você faz uma leitura inspecional do texto, uma leitura mais geral, mais global desse texto. No momento em que você faz esse movimento de observar, né, as partes do texto que você quer chamar a atenção do aluno, entre outros aspectos, dizem respeito aos procedimentos de leitura. E é importante lembrar que os procedimentos de leitura, eles são procedimentos que envolvem capacidades perceptuais e práticas, e não se constituem diretamente, como a gente pensa, né, entende, o que é denominado como capacidade. Ou seja, o que isso quer dizer? Esses procedimentos, né, que são voltados para as capacidades perceptuais práticas, dizem respeito ao ato de fazer esse movimento, de utilizar-se esse procedimento de leitura. Durante esse movimento, né, que nós, leitores proficientes, vamos fazendo, nós temos como essa prática, né, ao fazer esses movimentos, a gente coloca em jogo as capacidades, as diferentes capacidades discursivas, as capacidades da prática leitora e que estão voltadas às questões do discurso, aos aspectos linguísticos, à característica de um texto na sua totalidade. Outro aspecto bastante importante a ser considerado quando eu estou preparando a minha atividade de leitura para o meu aluno que está em casa neste momento é considerar a importância da organização dessa leitura. E aí, como é de nosso costume, nas nossas discussões, nos processos de formação que acontecem e que são garantidos tanto na escola quanto aqui na diretoria de ensino por nós PCNPs, nós costumamos dizer que este momento precisa ser planejado. E este planejamento, ele se dá em 3 momentos. São esses 3 momentos que vão garantir que eu consiga explicitar
todos os movimentos que estão envolvidos no ato de ler, começando pelos procedimentos de leitor proficiente. E quais são esses 3 momentos? O antes, o durante e o depois. Lembrando-se que a cada momento, a cada preparação, organização dessa minha leitura, eu preciso fazer esse movimento de pensar o antes, o durante e o depois da leitura. O que vem a ser então esse momento de planejamento e o que é preciso ser garantido nesse antes da leitura? Nesse momento é preciso uma exploração do texto, um reconhecimento das características gerais de ativação dos conhecimentos prévios e o levantamento das hipóteses. Daí a importância de eu fazer uma escolha, selecionar sempre um material que eu quero ler antecipadamente e buscar informações sobre este material, ou seja, se é o autor que eu já conheço, porque eu vou precisar fazer esse movimento de explorar, de trazer informações sobre este autor. Se é um texto que eu gosto muito deste autor, eu vou tentar buscar informações sobre este autor, a época em que ele escreveu esse texto, quais as condições sociais daquele momento, daquela escrita, todo o contexto de produção que envolveu a escrita daquele determinado texto. Falar um pouquinho, buscar informações sobre esse autor, sobre a sua vida, suas escolhas, essas questões que dizem respeito a esse contexto social em que está inserido esse autor. Outro aspecto importante, eu preciso preparar essa leitura. Eu preciso olhar para esse texto de forma a esmiuçá-lo totalmente as suas características. E aí, quando eu faço essa leitura mais global desse texto, no momento em que eu estou planejando a minha leitura, é importante eu olhar para as características e os aspectos linguísticos que este autor utiliza. Quais são as marcas que torna esse texto um texto bem escrito? Como é que ele articula essa questão do discurso, as marcas que vêm no texto em relação a tempo, espaço que ele utiliza para escrever a sua narrativa. Todos esses elementos, quando eu estou fazendo esse estudo sobre o texto que eu vou ler, muito vai me ajudar a explicitar o meu procedimento de leitor. E é exatamente isso que, quando eu sento à frente da minha turma para gravar, quando eu sento para gravar uma leitura para o meu aluno, são esses elementos que vão sendo utilizados para que eu possa explicitar o que são esses momentos esses procedimentos de leitor. Um outro aspecto que é bastante importante, que ainda falando de procedimento de leitor, é o fato de você explorar a obra que você irá fazer a leitura. Explorar no sentido de apresentar essa obra, de chamar a atenção dos alunos para destaques que aparecem na capa do livro, informações que vão para além do título, chamar a atenção, por exemplo, das minúcias, detalhes muito pequenos que às vezes falam muito sobre a história daquela narrativa ou propriamente sobre a história daquele autor. Um aspecto também que a gente muitas vezes nos passa despercebido é a questão da ilustração, É importante chamar a atenção dos nossos alunos, principalmente porque este é um elemento que às vezes é bastante utilizado pelos meninos, pelos nossos alunos, para fazer as suas escolhas literárias, Eles, quando estão no início, no período de alfabetização, começando esse processo de alfabetização, eles tendem muitas vezes a fazer escolha dos seus livros por meio das imagens. Então, aquele livro que tem bastante imagem é o que eu pego para ler, E esses são procedimentos que nós, leitores proficientes, também utilizamos, Mas que a gente precisa chamar a atenção para essa questão da ilustração, mas expandir o olhar do nosso aluno para essas possibilidades. Num primeiro momento, é muito natural que eles façam essas escolhas, considerando a maior quantidade de ilustração, o colorido do livro. Vai chegar um momento que nós precisamos
orientar o olhar desses nossos meninos para outros aspectos que também são importantes quando eu faço uma escolha de um livro para eu ler. Então, apresentar o portador, falar um pouquinho sobre o autor, explorar toda a capa, né, e os elementos que estão ali disponíveis, às vezes uma marca de uma escrita diferente, às vezes uma tonalidade que dialoga com o conteúdo do livro, né, uma tonalidade diferente nas cores, na capa, e que às vezes dialoga diretamente com toda essa organização da ilustração, com todo esse propósito que tem a narrativa. E o autor do livro, ele já traz esses elementos para a capa com o objetivo maior, que é de chamar a atenção do seu leitor para a escolha desse material literário, né? Falar sobre o ilustrador, por que falar sobre o ilustrador? Ora, tão importante quanto o escritor, também é um ilustrador, né? O ilustrador é aquele que vai dar vida, que vai apresentar de uma forma materializada aquilo que o autor escreveu. Então, chamar a atenção para as ilustrações, quando elas estão presentes, também é um aspecto bastante interessante. Outro procedimento que também é muito comum durante esse momento, né, de antes de iniciar a leitura, é falar sobre o texto que você vai ler, é falar sobre o título que você fez a escolha, né? Até dizer o porquê dessa escolha, como é que você chegou a essa escolha, se foi por uma indicação de um colega, se foi por um gosto seu mesmo em relação a este autor, mas falar sobre a sua escolha. Falar sobre a sua escolha, falar sobre como você chegou àquele livro, contar mesmo como isso acontece. Olha, esse livro chegou às minhas mãos por meio de uma indicação de um amigo, né? Ou não, esse livro chegou às minhas mãos porque eu estava passeando por uma livraria, bati o olho, achei o título interessante e resolvi adquirir. E depois me surpreendi com tudo que tem dentro desse material, deste livro de literatura, enfim. Ainda nessa linha da questão do título, é importante, quando fazemos a nossa escolha sobre o que ler, antecipar coisas para os nossos alunos nesse momento, antes de começar a leitura. Antecipar, principalmente nesse momento em que eles estão fazendo uma leitura sozinhos em casa, né, em que você está garantindo o momento da leitura e ele não está dentro da sala de aula. Por que antecipar essas informações? Porque é uma forma de fazer com que os alunos possam antecipar o que vem, o que está por vir na narrativa. E essa antecipação dessas ideias a partir do título do texto muito ajuda na compreensão deste texto. Nós sabemos que quanto mais informações nós temos sobre o texto que vamos ler, sobre o autor do nosso texto, sobre o contexto geral de produção, maior é a nossa condição de compreensão daquilo que está sendo lido, tá? Considerando a nossa pauta de organização da leitura feita pelo professor, chegamos então à segunda etapa do planejamento, que é o durante a leitura. Não podemos esquecer que essa leitura está sendo feita a partir desse distanciamento social. Então, é muito importante que durante essa leitura, os meninos possam ver você, professor, utilizando-se deste portador, folheando essas folhas, às vezes até fazendo uma marcação da sua leitura com o dedo, para que eles possam de fato perceber o que está acontecendo, que você está realizando essa leitura. Essa importância de virar a página do livro e continuar essa leitura parece algo desnecessário e muito simples, mas principalmente para os nossos alunos, que são alunos em processo de alfabetização, considerando os pequenos, os mais velhos já sabem como esse procedimento acontece. Mas pensando nos nossos alunos de primeiro, segundo e até de terceiro ano, fazer esse movimento de forma explícita muito ajuda os nossos meninos a entenderem como é que se dá o processo de leitura. Então, tenha sempre o portador na sua mão, se possível, mostre a eles que você está fazendo uso desse portador, indique
a leitura com o seu dedo, mostrando que está sendo feita a leitura, ao virar a página, né, que eles possam perceber que existe uma continuidade. Todo este movimento são formas de explicitar esses procedimentos de leitor, diferentemente de quando a gente está contando a história. Então, quando eu estou lendo, esses procedimentos precisam ficar explícitos. Olhe para o livro, mesmo que você tenha antecipado a sua leitura, o que é muito bacana e importante, né? A proficiência leitora no adulto, ela vai se dando também e à medida que a gente vai fazendo a leitura mais de uma vez, e principalmente quando a gente considera que a gente está numa gravação, a gente quer acertar o máximo possível, então é importante que você leia mesmo o texto mais de uma vez, não na tentativa de memorizar a narrativa, mas na tentativa de tornar a leitura mais encadeada, para que você possa se prender menos ao texto escrito, né? Mas esse movimento de voltar o olhar para o texto, de olhar para o seu portador, isso é bastante importante. E faça isso ao longo de toda a sua leitura, para que os meninos possam verificar, né, possam perceber que você está usando, que você está fazendo de fato uma leitura mais explorativa, uma leitura que vai do começo ao final da página, que existe todo um procedimento que precisa ser garantido durante esse momento de leitura. Então, falando ainda dessa questão do durante a leitura, nós temos aí a seguinte informação para ir alinhando um pouco toda essa questão que foi dita. Durante a leitura, a partir de uma situação ou de um objetivo de leitura clara, podem ser propostas questões voltadas ao desenvolvimento da fluência leitora e de práticas de leitura. Exatamente isso que a gente conversou anteriormente. Todos esses aspectos, todos esses movimentos que precisam ser garantidos, e esses procedimentos explicitados vão ajudar os meninos a compreender, buscar pistas até, né, construir pistas ao longo desse texto que vai garantir então uma melhor compreensão. Daí a gente precisar falar, né, sobre o autor, sobre a obra, esse contexto de produção toda, antecipar o que está por vir, na tentativa de melhor garantir a compreensão do texto. Para finalizar a nossa pauta de elaboração da leitura, chegamos então ao final desse trabalho com a leitura, que é o que chamamos de depois. Depois da leitura, como continuidade da conversa sobre o texto, usando as questões propostas. O que vem a ser esse movimento? Ao terminar a nossa leitura, é preciso, mesmo que estando à distância, propor algumas questões para os meninos pensarem. E não é responder questionário, não. Mas assim, colocar questões que eles possam retomar as ideias principais do texto. Algo como: o que você achou de mais importante do texto? Questões sobre o que te fez pensar, sentir, quais as impressões que esse texto pode lhe trazer. Ele não vai poder te responder de imediato, talvez, porque ele está em casa, mas ele vai ficar pensando sobre essas coisas. Então, depois que eu finalizo a minha leitura do meu texto, eu não vou só fechar o livro e dizer: gostaram da leitura? Muito provavelmente sim, eles vão ter gostado da leitura, porque eu, como professora que conheço o meu grupo, eu vou estar sempre fazendo escolhas bem assertivas. Mas a partir daí eu preciso lançar mão de coisas que façam os meninos pensarem sobre aquilo que foi lido, né? Que eles possam até trazer as suas opiniões, fazer apreciações, dizer se gostaram ou não gostaram, por que gostaram, o que chamou a atenção, que eles possam até às vezes trazer pequenos fragmentos, né? Buscar pequenos fragmentos de texto que relembre, né? Ou que tenha tocado a eles mais profundamente. Esse depois da realização da leitura, ele é extremamente importante para que o aluno possa, de fato, nos apresentar, nos mostrar como foi que ele recebeu esse texto.
Ah, mas e agora? Como eu faço? Eu não tô na sala de aula. Eu não tenho como perceber em que medida, né, que os meus alunos se envolveram, gostaram, se interessaram, foram sensibilizados em relação ao texto que eu escolhi. Não tem problema, professor. Quando você retomar as suas aulas presenciais, você terá tempo para discutir sobre essas questões. E até mesmo durante as atividades que você for realizando, você também pode ir aí conversando com o seu aluno. Nós sabemos que hoje as escolas estão se utilizando de diferentes formas de contato, né? Direto com os nossos meninos, com os nossos alunos. Então, poderá ser proposto em algum momento uma conversa sobre isso. E se não for possível, no retorno, não deixe escapar essa oportunidade de conversar sobre as suas escolhas, de perceber, de permitir o espaço de conversa, de diálogo, de compartilhamento dessas informações. Elas te darão, com certeza, muitos detalhes, muitas informações e pistas que poderão te ajudar ao longo do seu trabalho no retorno com os nossos alunos nas nossas escolas. Para finalizar então os trabalhos do nosso ATPC de hoje sobre a formação de leitores em tempo de distanciamento, nós deixaremos aqui como sugestão o link de um vídeo de uma leitura feita pelo professor, que foi algo compartilhado conosco, né? Na verdade, trata-se de um vídeo caseiro, que a professora, na tentativa de atender os alunos, considerando a importância de formar leitores, mesmo quando estes não estão na escola, se propôs a realizar um trabalho com os seus alunos e compartilhou conosco a sua experiência. Nós já vimos alguns vídeos. Quero desde já agradecer à escola EE Cacilda Caçapava, na pessoa da professora coordenadora Cleusa Vieira, que gentilmente nos cedeu as imagens, a princípio como uma experiência a ser compartilhada do trabalho que estava sendo realizado. E depois esse trabalho tomou corpo, nós olhamos para ele já com um olhar mais diretivo em relação à prática deste professor, na realização da leitura feita pelo professor, e hoje sabemos que esse trabalho tem sido dado continuidade pela professora, está ganhando uma forma cada vez mais qualificada, mais segura e conseguindo propor aos nossos alunos, mesmo nesse momento em que eles estão em casa, a possibilidade do acesso ao material literário ricamente escolhido por essa professora. Obrigado, professora Cleusa, coordenadora da escola, EE Cacilda Caçapava. Segue o link como sugestão e também acho bastante importante nós nos colocarmos à disposição para trocas. Nós sabemos que essa não é a única escola que está desenvolvendo um trabalho de leitura. Conversamos a cada momento que conversamos com o coordenador das escolas, a gente tem notícias de boas práticas sendo realizadas. Então deixamos aqui um espaço aberto para que vocês se sintam à vontade em compartilhar as práticas de leitura que estão sendo realizadas neste momento tão difícil que é esse distanciamento social que todos estamos vivenciando. É importante garantir aquecida a memória dos nossos alunos, não só em relação à escola em si, mas a todas as práticas culturais e sociais que nela está presente. Muito obrigado e até a próxima.